né? Parece aquela música da Maísa. Muitos dizem que eu falo demais. Fala muito a Constituição. E por falar em falar muito, né? Vocês sabiam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele defendeu uma mudança legislativa para proteger a imagem dos ex-presidentes da República? Isso é bom. Olha o que ele disse, vou fazer aspas aqui. A gente tem que ter uma legislação que não proteja nada de errado. Eu vou ler de novo. Certo. A gente tem que ter uma legislação que não proteja nada de errado. Por isso que é lei, né? Eu vou falar mais uma vez. A gente tem que ter uma legislação que não proteja nada de errado. Mas que dê uma certa qualidade de vida para qualquer ex-presidente quando deixa a presidência da República. É assim nos Estados Unidos e nos demais países civilizados. Deixa o Trump saber disso aqui, né? Lira não entrou em detalhes na forma como essa legislação seria aplicada e se limitou a dizer que não se tratava de anistia para crimes. Não, eu acho o seguinte, o que ele talvez tenha pretendido dizer, claro, tem uma lei que não proteja o errado, isso é uma obviedade ululante. Agora, talvez ele tenha dito o seguinte, o sujeito sai da presidência da República, se ele não faz o sucessor, vem um tsunami em cima dele e põe na cadeia. Isso aconteceu com os 3 últimos presidentes, excluindo a Dilma, que não terminou o mandato. Então, o Lula aconteceu com o Lula, aconteceu com o Michel Temer. O Michel Temer, inclusive, diz, eu não fui preso, fui sequestrado. E agora ameaça o Bolsonaro. Então, é preciso verificar, ou existem elementos seguros num processo democrático, ou você não pode parar o país para se voltar integralmente contra uma pessoa. Nós estamos falando, olha, tráfico de drogas. Hoje, as comunidades mais carentes, 99% da população trabalhadora é refém do crime organizado. A polícia não pode entrar num local sem tomar uma chuva de bala. O tráfico está fazendo milhões em dinheiro ilícito. Tráfico de seres humanos para venda de órgãos e prostituição. Tráfico de armas, milícias dominando locais, todo tipo de crime organizado, e o país para tentar criar um tipo legal que criminalize receber presentes. Não fizeram aí a lei do banco para o cara do político? Nós estamos falando, Pavinato, de reforma agrária, não estamos falando de reforma agrária? Está escrito na Constituição Federal que todas as áreas... A Constituição fala demais. Já te falei isso. Eu sei, mas deixa eu só falar o que está dizendo a Constituição. No artigo 243, parágrafo único da Constituição, todas as áreas urbanas e rurais onde houver plantio de substâncias entorpecentes têm que ser confiscadas para fins de reforma agrária. Quer fazer reforma agrária? Vamos investigar o tráfico de drogas. Vamos levantar onde tem as áreas de plantio. E o Lira? Não é verdade? Que seja quem praticou coisa errada, que se investigue agora. O que eu sou contra... E esse país, desde a Lava Jato, está fazendo, é que nós, em vez de investigarmos o fato, nós investigamos a pessoa. E direito penal do autor, a pessoa é punida pelo que ela é, não pelo que ela fez, é só na Alemanha nazista. Pavinato, vou falar uma coisa em relação à fala do Lira. Eu sou a favor do que o Lira falou. Né? Tudo bem que ele se expressou muito mal, mas o presidente da República tem que ser uma instituição. Né? A gente tem que começar a tratar o presidente da República como uma instituição, faz parte da história do Brasil. Tem certos apoiadores que concordam com as ideias dele, né? Então a gente tem que olhar aquilo como uma entidade, realmente, né? É um absurdo a gente começar a discutir aqui no Brasil agora prisão preventiva do Bolsonaro por um crime que não há previsão legal, né? Não tem como, né? O presidente da República ele tem que ser preso, né? O ex-presidente, se tiver realmente... O que foi, Capiz? O Capiz ele quer saber... Eu não sei, Capiz não para. Ele quer dirigir. É impressionante. Ou seja, a gente tem que discutir tudo isso resumo da seguinte forma. Ele é vaidoso. A gente tem que discutir no Brasil instituições. Ele está falando e se desconcentra. Presta atenção no que você está falando, pô. Eu não... Mas... Fica nervoso. Mantém tua linha de raciocínio. Vamos cantar a doleta. Eu vou dar uma de Capês, falar sobre saúde, sobre reforma agrária, quando o tema é questionamento do Lira. Outro dia você foi na Sesmaria também. Não, mas o tema é reforma agrária. Quando convém, né, Pepe? O tema é reforma agrária. Vamos lá, Então, assim, não dá pra gente ficar caindo no casuísmo, entendeu? Retórico, porque você não apoia um presidente da República que foi eleito democraticamente.
Então, eu concordo com o Lira. E o que eu queria aqui dizer é dar esse tipo de conforto, não conforto talvez seja a palavra errada, dar esse tipo de estrutura legal para ficar claro o que o presidente pode ou não pode receber como presente, né? Para o patrimônio pessoal dele. É isso. Mas aí, Pepe, eu até entendo. Essa é uma discussão válida. Eu até entendo a tua concordância com o Lira, mas eu acho que isso não é um problema que está relacionado à instituição em si. É com o nosso próprio sistema legal. O Pavinato mesmo fez uma análise brilhante no começo do programa, que ele citou pelo menos 5 instrumentos normativos e mesmo com essa densidade de legislação, nós não conseguimos extrair uma conclusão certa a respeito de um fato. Então, nós temos muitas leis. E ele quer fazer uma lei, mais lei aí. Então, o problema não é justamente o volume dessas leis, mas a qualidade desses instrumentos normativos. E aí, a hora de aplicar, você não, para você não quer. Exatamente, aplicação seletiva, né, Pavi? Então, acho que esse problema da presidência da República não está relacionado à instituição. E também, eu concordo, tem que ter realmente uma valorização de todas as instituições, não só da presidência da República. Mas esse problema especificamente que todos os presidentes sofrem perseguições judiciais, têm aí as suas vidas todas viradas do avesso logo após os mandatos, eu acho que é decorrente desse sistema legal tão confuso e não de uma depreciação da instituição em si. Muito bem, queridos. Eu acho que não tem que ter lei para beneficiar nenhum ex-presidente. Com a legislação que a gente tem. Já tem benefícios, né? Já tem muitos. Já tem aposentadoria, carro, segurança, assessor. Tem muita coisa já. Então, assim, claro que, por respeito, todos são chamados. Eu não acho que lei também, não é caso de lei. A gente tem que tratar com respeito e tal, mas é cidadão comum, meu amigo. O cara já tem muitos benefícios. Não é comum, não é cidadão comum. Não é. São semideuses. Eu acho que não é uma... São semideuses. É uma questão de cultura. Você tem uma coisa meio religiosa, né? Não, eu acho que a questão tem que ser discutida de forma séria. Pode, por exemplo, o ex-presidente não ter nenhum tipo de apoio... Não, sério? Trabalhar no mercado... Eu vou te falar uma coisa. Sério pra mim... Já tem. Sério pra mim é não ter privado em casa. Então é diferente. Não precisa mudar a lei. Então você concorda comigo que tem que tratar o ex-presidente como pessoa diferente do público em geral, você ouviu, que é diferente. Se você ouviu dizendo, você viu que eu já falei que o tipo assim, o Lula ganha tudo isso e ainda vai fazer palestra. E pelo visto tem coisa, por exemplo, que não está clara aí. Palestra. Ele pode vender o Rolex dele. Deselegante o Felipe Monteiro pôr palavras na boca do Nelson Kobayashi. Ele está fazendo dizendo que ele falou o que ele não falou. Então eu gostaria de ouvir o Nelsinho, porque o Felipe está deturpando. Temos outro âncora aqui. Temos o outro âncora aqui. Âncora, debatedor, é tudo. E pior de tudo isso, os dois vão estar juntos no Tá Na Roda domingo. É tudo. É uma questão de respeito ao colega que está falando. Que absurdo. Porque eu falei, de fato, Pepe. Não, mas Pepe, de verdade, você não ouviu o que eu falei. Porque eu falei que o ex-presidente já tem muito benefício, já tem muita regalia. Tem assessor, tem salário, tem tudo isso. Então não precisa mudar a lei. Ele já está muito beneficiado. Ele não precisa trabalhar fazendo lobby, como você sugeriu. E a pergunta, e o presente que ele recebe de líder estrangeiro? Tem que ter lei ou não tem que ter lei? Mas a gente está falando de ex-presidentes. O Bolsonaro que recebeu... Olha lá, novamente... Presidente. Você está mudando de assunto. Você falou do capeta, novamente... Você está fazendo uma coisa, você está mudando de assunto. Não, faz uma lei. Nelson Kobayashi... O Nelson Kobayashi não disse isso que o Felipe Monteiro está afirmando. O que ele falou é o seguinte... O ex-presidente é um cidadão como outro qualquer. Não é. Que evidentemente tem que ter algum tipo de proteção e que a lei já dá. Essa é retórica populista. Que a lei já dá e que a lei já prevê. Agora, o que nós temos que fazer é criar uma cultura jurídica de não perseguição a quem sai do mandato. Porque parece que o país para... e vive uma verdadeira febre alucinada de botar na cadeia aquele que sai. Cultura jurídica é postura, não é lei, é interpretação da lei, é aplicação da lei, é postura perante a lei, é atuação dos órgãos de controle, das corregedorias, para evitar o abuso no direito de litigância. Há contradição o tempo inteiro, impressionante. Bom, então aponte quais são as contradições, terei o maior prazer de elucidá-las. Se o judiciário tem que decidir de acordo com a lei, então tem que ter lei para determinados assuntos controversos, como, por exemplo, presente. Que o presidente recebe. Não há nenhuma contradição. A lei já existe. Bom, se não tem lei, não tem que nem ir para o judiciário. Ponto 1. A lei já existe. O que está havendo é uma interpretação equivocada da lei. Da cultura jurídica é vergonha na cara. A melhor cultura jurídica que existe é vergonha na cara.
Ah, não é um crime, não é um crime, não é um crime, não é um crime. Não tem lei? Não tem, não é crime. Você pode fazer... Vai investigar, vou investigar isso que não é um crime. Eu vou investigar porque que você bebeu água na caneca. Pode fazer várias leis. Você pode fazer várias leis. Se não mudar a cultura jurídica de interpretação das leis, 1549 na rádio. Nós temos lei, nós temos Constituição. Mas tem que obedecer o que está na lei, o que está na Constituição. A gente está há 20 anos, como é o problema que é a questão dos presentes, vocês acham que não tem que ter uma lei para resolver isso aí? Não tem lei, não precisa resolver. Só que o PP... A não existência da lei já é uma opção legislativa. O PT falou uma coisa diferente, Pavi. 2 horas de programa. O PP e o Lira. Não tem legislação. Aí eu falo que o Lira tem razão. Porque tem que criar. Mas o Lira não está falando do Mas olha o objeto da lei que o Lira propõe. Espera um pouquinho. Claro que não. Agora o Felipe Monteiro mudou totalmente o assunto. Mudei não. Agora que você entendeu. Mas nisso que ele falou... Agora que você entendeu o que eu falei. Nisso que ele está dizendo agora, que não é o tema que estávamos debatendo... Claro que é o tema. Eu concordo. Que absurdo, cara. É preciso uma lei que determine... que esses presentes de alto valor integram diretamente Desliga os microfones aí. Vamos fazer uma oração. Não, desliga aí, vamos orar. Agora Lira se manifestou em relação ao presente. Gente, Bolsonaro. chega. O tema é só esse, o Capês. O tema não é outro, é só esse. Não, mudou aqui o tema. Você que foi de reforma agrária, de saúde... De onde você tirou que ele estava falando disso? O tema foi esse o tema. O Arthur Lira, quando ele se referia ao tratamento do presidente da República tem que ter... Ele disse no contexto relacionado aos presentes. Não, nada a ver, Claro que foi. Ele falou no contexto geral que todos os presidentes enfrentaram problemas nas suas vidas pessoais depois dos seus mandatos. Você não está prestando atenção no Pessoal, questionaram ele sobre o caso. Tava no celular aí, né, Pepe? Tava vendo Instagram. Não falou nada com nada. Dá um desânimo às vezes, dá um desânimo. Ele não falou isso, mas mesmo que ele tenha falado, mas mesmo que ele tenha falado, eu concordo, precisa ter uma lei. Tá no traço faz 10 minutos. E fica esse disque, dá até um desânimo na alma, assim, sabe?